Meus irmãos, abram as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Hoje nós vamos meditar na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, que colocou como um modelo para nós realizarmos. E nós vamos então ver do versículo 5 ao versículo 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Senhor, Deus amado, esse texto fala de oração. O nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, mas também sendo homem, ele orou. E é isso que eu faço agora, meu Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor seja gracioso conosco, o teu povo. Abra o nosso entendimento. Conceda-nos a graça, a virtude de entendermos a tua santa palavra, meu Senhor. É dela que nós precisamos. O teu povo precisa sair daqui para iniciar essa semana abastecido da tua palavra, da tua presença. Eu peço, meu Deus, no nome do nosso dono, o nosso Senhor, aquele que morreu por nós, Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Irmãos, quem não conhece a oração do Pai Nosso? A oração que Cristo Jesus deixou para nós. É uma das orações mais conhecidas do mundo, mas eu não sei se ela é bem compreendida. A começar pela própria questão da oração em si, ela é um modelo, mas ela não é uma oração para nós ficarmos repetindo como uma ladainha, repetindo como um mantra. A ideia aqui é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deixou um modelo, uma forma, uma maneira de como nós conversarmos com o nosso Senhor. Nós temos uma outra oração de Cristo Jesus, que ali de fato ele estava orando, e não necessariamente naquele momento ensinando, que é a oração lá de João capítulo 17, a oração sacerdotal, quando Jesus Cristo, antes da cruz e antes de voltar aos céus, ele então profere aquela oração, ele fala ao Senhor da missão que ele tinha feito, da missão que ele tinha realizado, e ele roga, ele ora pelo seu povo. Mas aqui, Jesus Cristo, ele está se compadecendo do seu povo, dos cidadãos do reino, e ele ensina a sua igreja a como orar. Nós podemos ver aqui que há uma estrutura nessa oração, e eu quero seguir essa estrutura. Nós vamos ver essa oração em 3 pontos. Primeiro ponto, o que devemos evitar quando nós oramos. Segundo ponto, o que devemos pedir quando nós oramos. E o terceiro ponto, o que devemos entender desta oração. Então, o que devemos evitar, o que devemos
pedir e o que devemos entender. Então, vejamos, em primeiro lugar, do versículo 5 até o versículo de número 8, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ensinar o que nós devemos evitar quando nós formos orar. Então, ele começa assim, olhe para o verso 5. E quando orardes, Meus irmãos, vejam que Jesus, ele não falou se orarem, ou se por um acaso vocês orarem, caso vocês orarem. Ele não colocou dessa maneira, mas ele colocou e quando orardes. Ou seja, Jesus estava pressupondo que a oração faria parte da vida do povo de Deus. De que o povo de Deus iria orar, iria conversar com o Pai. E essa é uma pura verdade, uma verdade cristalina. O povo de Deus ora. O povo de Deus lê as Escrituras, o povo de Deus jejua, o povo de Deus congrega, o povo de Deus faz várias coisas bíblicas, mas também o povo de Deus ora. Oração, eu acredito que é o nosso oxigênio, meus amados irmãos. É um ato de humildade. É quando nós reconhecemos assim, Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, o que eu faço? Então, na oração, nós estamos recorrendo a quem é o Todo-Poderoso e nós estamos mostrando a nossa limitação. Por isso que Jesus começa, e quando orardes, nós devemos orar constantemente, em todos os momentos. É claro que nós não vamos passar o dia todo orando de joelhos, por exemplo, dobrados. Nós não vamos passar o dia todo clamando ao Senhor, mas tudo que formos fazer, nós devemos envolver essas demandas com oração. Ao acordarmos, quem é a primeira pessoa que nós devemos conversar, falar? Deus. Claro, é agradecer pela noite anterior, é agradecer porque mesmo dormindo, o Senhor cuidou de nós, é rogar ao Senhor que tenhamos um dia abençoado, que o Senhor nos livre da mão do maligno, que o Senhor nos livre de nós mesmos, do nosso coração, que o Senhor nos livre do homem mau. Você vai sair da sua casa para o seu trabalho, antes de você sair ali no carro, você faz uma oração com seu esposo, com seus filhos. Você chega no trabalho, Deus, me abençoa aqui, Pai. Me dê a graça para que eu exerça o meu trabalho de uma forma que traga glória ao teu santo nome. Durante o dia, você está orando. Você vai numa academia, você está orando. Você está agradecendo ao Senhor pela saúde que você tem. Você vai no hospital, você está orando. Você vai dormir. Meus irmãos, já pararam para pensar quando a gente vai dormir, literalmente é quase como que uma morte. Você se entrega ali. E quem é que vai cuidar de você? O Senhor, Deus, cuida de mim, me ajuda. Cuida dos meus filhos, da minha família, da minha empresa, do que eu faço. Então, a oração, ela deve fazer parte da vida do povo de Deus. Por isso que Jesus disse, e quando orardes. Mas aí ele vai mostrar o que nós temos que evitar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. Como os hipócritas. Aqui no caso do contexto do Evangelho, Jesus estava falando sobre os fariseus, hipócritas, gostavam de falar em público, as suas orações nas praças, as suas orações nas sinagogas, orações bonitas, homens que falavam bonitos, homens que tinham uma aparência de piedade, olhavam para aquelas pessoas e diziam, ali vai um varão, um homem de Deus, um homem que certamente teve um encontro com o Senhor, mas Jesus está dizendo, são hipócritas, é uma máscara, aquilo ali é apenas o que está fora, são sepulcros caiados, são pessoas que estão mortas, são cadáveres, que simplesmente fizeram ali um ajuste de cosméticos no rosto, na face. Olhe para o texto, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tem muita gente assim. Tem muita gente que não só como os fariseus daquela época, no que tange a oração, mas tem muitas pessoas que às vezes na igreja passam lá de muita piedade, de muita santidade, mas o Deus que sonda os corações sabe, isso aí é só fachada. Isso é só o que está fora, é só uma capa, nada mais do que isso. Mas Deus sabe se aquilo ali é real ou não. Agora, olha o que o Senhor diz. Eles fazem isso para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se você quer orar simplesmente para mostrar para os homens, você vai receber uma recompensa, no máximo um aplauso. No máximo assim, puxa vida, que homem de Deus. Mas do que vale receber os elogios dos homens, mas não receber a graça de Deus? Isso passa, fama passa, os elogios passam. Mas a questão é se nós vamos receber de fato aquilo que nós estamos buscando de Deus. Então, Jesus está falando, olha, não sejam assim como os hipócritas. Tu, porém, verso 6, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus não está dizendo que todo tipo de oração pública é uma oração falsa, é uma oração hipócrita. Senão, nós deveríamos rever na nossa liturgia a oração pastoral, porque é uma oração pública. Eu fiz uma oração pública. Outros presbíteros, pastores, também fazem uma oração pública. O que Jesus está condenando aqui é a motivação desta oração. É o que vai no coração da pessoa, é o que está motivando. Ou seja, o que ele está dizendo para eles era, olha, ao invés de vocês orarem nas ruas, nas praças, nas sinagogas, com o intuito de chamar a atenção do povo, entra no secreto do teu quarto, porque lá só vai estar você e Deus. Ali não vai ter ninguém para você chamar a atenção. Então, percebam que ele não está dizendo, vocês não podem orar em público, ou a oração que é recebida pelo Senhor é só a oração que é feita dentro do quarto. Não é isso. A questão é, qual é a motivação da sua oração? Para que você está orando? Depois, Jesus, a partir do versículo 7, ele vai mostrar uma outra coisa também que nós devemos evitar nas nossas orações. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Se por um lado nós temos os judeus querendo se gabar nas orações em público, por outro lado, nós temos os gentios, que nas suas orações eles traziam vãs repetições, como mantras. Ficavam repetindo coisas. E Jesus está dizendo, olha, não vai ser pelo muito falar que vocês vão ser ouvidos. Não useis de vãs repetições como os pagãos, como os gentios. Meus irmãos, eu sei, isso que eu vou falar, que não é somente esta igreja que faz isso. Mas eu quero destacar uma coisa que esta igreja faz. A Igreja Católica Apostólica Romana. Quantas pessoas vivem ali somente do terço? Aí rezam lá, não sei quantas Ave Marias, ou Pai Nosso, ou outras rezas, que são, com todo respeito, acabam sendo uma espécie de uma ladainha. Podem estar falando, às vezes, uma palavra correta, mas a vã repetição, essa constante repetição, não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique, por exemplo, a gente pegue aqui a oração do Pai Nosso e você repita a oração do Pai Nosso 10 vezes, 20 vezes, mais a oração de Ave Maria, mais uma outra oração. Não, você pode conversar com Ele, de forma racional. Você pode e deve falar com o Senhor, porque Deus é um ser racional, e Ele nos fez também como seres racionais, criados à sua imagem e semelhança.
Então, você pode e você deve falar: Senhor, está difícil. O que está acontecendo lá em casa? Meu Deus, me dê sabedoria para agir assim. Senhor, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo força. Eu estou no meu limite, meu Deus, me dê graça, me dê sabedoria. Abra uma porta, meu Senhor, ajude meu filho, ajude a minha filha. Por que está acontecendo isso? Meu Deus, me mostre, não sei, me ajude. Ou seja, oração é você conversar com o Senhor. Não é um mantra. Meus irmãos, sabiam que preste muita atenção para que não haja confusão nisso que eu vou falar. Até a oração, quando nós terminamos, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, também não deve ser feito como um mantra. Como assim? Olha, se eu não falar em nome de Jesus, amém, eu pequei. Se eu não falar em nome de Jesus, amém, não foi feita uma oração. Me mostrem uma oração na Bíblia que alguma pessoa fez que terminou em nome de Jesus, amém. A ideia, vejam, eu não estou querendo mudar nada. A ideia não é simplesmente terminar em nome de Jesus, amém. Mas é nós entendermos que tudo o que vamos receber, se recebermos, será por causa de Cristo. Não é um amuleto, não é uma coisa, se eu falar em nome de Jesus, amém, eu vou receber. Não é isso. É nós entendermos de quem vem esta provisão, de quem vem a bênção. Isso é oração. Então, Jesus está dizendo, olha, não use de vãs repetições. A ideia também aqui é uma ideia de verborragia. Sabe o termo que a pessoa fala, mas são falas sem sentidos? Ou, às vezes, jargões cristãos que a gente fala, você fala, mas você não sabe do que trata aquilo. Então, a oração não pode ser uma verborragia, a oração tem que ser sincera, a oração tem que ser bíblica, a oração tem que ser verdadeira, é você conversando com teu pai. Olha o verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Então, não adianta falar muito, Deus já sabe. Deus sabe de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Então, em primeiro lugar, é o que devemos evitar. Mas depois, em segundo, nós temos o que nós devemos pedir. Mas o interessante, a partir do versículo 9, é que o texto, ele não vai começar a oração, que é a oração do Pai Nosso, com pedidos de coisas para nós. Mas o texto vai começar com coisas concernentes ao próprio Deus. Alguns estudiosos, como João Calvino, ele acreditava que a oração do Pai Nosso, ela lembra muito o Decálogo, os 10 mandamentos, que começa, primeiro, tratando das coisas verticais, que são as coisas concernentes a Deus, a glória de Deus, e depois as coisas horizontais. Se você observar aqui, a oração do Pai Nosso, ela vai começar com as coisas concernentes a Deus, para depois, lá na frente, a gente começar a falar do pão nosso de cada dia. Mas começa primeiro com a santidade de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Olhe para o versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Vejam que é uma maneira que Jesus está nos ensinando. Como que eu oro? Eu oro me aproximando de Deus, reconhecendo que Ele é o meu Pai. Ele é o Pai nosso que estás no céu. Por que Ele é chamado de Pai? Pergunta tão básica, né? Tão simples. Por que Ele é chamado de Pai? Ele é chamado de Pai porque Ele é o Pai de Jesus Cristo. Ele é o Pai da segunda pessoa da Trindade. E Ele sempre foi Pai. Assim como o Filho sempre foi Filho. A paternidade não é algo que passou a existir a partir da encarnação, quando Jesus Cristo encarnou, se tornou homem, mas a paternidade, ela sempre existiu.
O Pai sempre foi o Pai de Jesus, do Filho de Deus. E o Filho sempre foi filho do Pai. Então sempre houve esse relacionamento eterno, perene, de amor entre o Pai e o Filho. Então ele é chamado de Pai porque é o Pai de Jesus. Mas ele também é chamado de Pai porque ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Glória a Deus. Por isso, meus amados irmãos, ele é o teu Pai. E por que ele é o teu Pai? Que ele é o teu Pai? Ele é o teu Pai por causa da obra de Jesus Cristo. Lá em João, abra, por favor, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 11. Olha o que o texto diz. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu. Ele está falando sobre quem? Ele está falando sobre os judeus. Veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, como que nós nos tornamos filhos de Deus? Nos tornamos filhos de Deus quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E por causa da obra de Cristo é que nós nos tornamos filhos de Deus. O que eu estou falando para vocês, e com muita clareza, é que nem todos deste mundo são filhos de Deus. Nem todos são filhos. Se você não tem Cristo como teu Senhor e teu Salvador, você não é filho de Deus, você é criatura. E você é uma criatura rebelde. E você é uma criatura que está em inimizade contra Deus. E você é uma criatura que sobre você, permanece a ira de Deus. Se você morrer assim, você vai para o inferno como uma criatura rebelde. Mas por causa de Cristo Jesus, voltando lá para Mateus, o texto diz: Pai nosso que estás nos céus. Ele é o Pai de Jesus, mas também Ele é o meu Pai. Ele é o Senhor, o meu Senhor. E Ele é o Pai que está onde? Nos céus, que quer dizer que Ele está num lugar elevado, que fala sobre a sua majestade, que fala sobre a sua transcendência, que fala sobre o seu poder. Então, a primeira coisa, ao nos aproximarmos de Deus em oração, a gente deve orar a quem? Ao Filho? Ao Espírito? Não, ao Pai. Tem gente que faz confusão. Na hora de orar, ora ao Espírito, ora ao Filho. Mas Deus nos traz algo organizado, sistemático. Você ora ao Pai, em nome do Filho, e no poder do Espírito Santo. Mas você se dirige ao Pai, você pode fazer isso. Então, a primeira coisa, ele mostra isso, mas depois, vejam que ainda ele está tratando de questões verticais. Ele diz: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. É claro, meus amados irmãos, que ao dizer santificado seja o teu nome, não quer dizer que Deus ele vai ser santificado, que Deus ele vai crescer, que Deus ele vai mudar, que Deus ele vai se tornar santo. Não, ele é santo. Diferente de nós, que somos posicionalmente santos também, mas nós estamos em crescimento. Ele é. Então, esta oração é: Senhor, santificado seja o teu nome, que o Senhor que é santo, que esta santidade venha reverberar na minha vida, no meu trabalho, nas minhas finanças, na educação com os meus filhos, nos dons espirituais da igreja, no meu casamento, no meu namoro, onde nós estivermos, Senhor Deus, que sejamos santificados pelo Senhor. Esta é a oração que o Senhor está mostrando. Venha o teu reino. Veja que é uma ideia de submissão. Nós estamos orando, nos submetendo ao Senhor. Venha, Senhor, o teu reino. O reino de Deus já está conosco. O Senhor já reina. Mas Ele está pedindo que uma plenitude, um crescimento deste reino. Pode ser na área de missões? Pode ser. Senhor, venha o teu reino sobre esta nação, sobre nações que não foram ainda alcançadas.
O Sermão do Monte está falando sobre cidadãos do reino. Então, Senhor, traga outras pessoas a este reino do Senhor. Quantas pessoas aqui não têm familiares que ainda não são salvos? Familiares que ainda não conhecem a Cristo Jesus? Amigos que você quer muito que estejam na presença do nosso Deus? Então, qual que é a oração? Deus, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que até então não há um pedido bem voltado para nós, uma questão extremamente antropocêntrica. As questões estão voltadas só para o Senhor. Faça-se a tua vontade. Aonde, Senhor? Assim na terra como nos céus. No céu, a vontade dele certamente é realizada pelos anjos, pelos seres espirituais, e na terra, por nós. Então, a questão, meus amados irmãos, nas orações que nós fazemos, é que a vontade de Deus que deve prevalecer. Senhor, é da tua vontade que eu faça essa viagem. Senhor, é da tua vontade que eu case com esta mulher. Senhor, é da tua vontade que eu vá para aquele lugar. Senhor, em tudo nós temos que consultar, nós temos que falar com o nosso Deus. Por isso que Deus não tolera, meus amados irmãos, pessoas que procuram feiticeiros, pessoas que são levadas por sonhos. Nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que nos dá sabedoria dentro da sua palavra. Faça-se a tua vontade. O próprio Cristo, tudo que ele fez sempre foi de acordo com a vontade do Pai. Jesus lá no Getsêmani, angustiado pelo estresse que estava passando, por aquilo que ele iria passar na cruz, sua sangue, mostrando que o que ele estava passando era algo muito doloroso, era algo muito difícil. E o que o Senhor fala? Senhor, se possível for, passe de mim este cálice. Mas na sequência ele diz, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. É o Jesus que ensina a orar e é o Jesus que vive isso. Ele vive o que ele estava falando. Agora, depois desta maneira de se dirigir a Deus, de se aproximar de Deus, agora vem os pedidos relacionados à nossa vida. E não é errado nós pedirmos. Não é errado nós clamarmos ao Senhor. Olha o verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Irmãos, vejam que não é o pão de amanhã, não é a provisão de depois da manhã, não é o socorro de daqui um mês, não é o que vai acontecer no ano que vem, mas Ele está pedindo para nós orarmos pelo pão nosso de cada dia. Cada dia. Aqui já há um combate a um mal do nosso século que é a ansiedade. Essa preocupação exacerbada que leva muitas pessoas a adoecerem mentalmente. É a preocupação, eu não estou falando de uma irresponsabilidade, mas eu estou falando de uma preocupação. Como vai ser amanhã? Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus que está no controle. O pedido é para hoje, é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Estava ouvindo o reverendo Nicodemos, eu achei tão interessante ele falando assim que, meus irmãos, a promessa é do pão, a promessa não é do patê, a promessa não é do queijo, a promessa não é da sobremesa. Que o que ele estava dizendo é o seguinte, a promessa de Deus é que em cada dia Ele vai nos dar aquilo que é o básico para nós, Ele não vai deixar faltar. O pão aqui representa isso, o básico, o essencial. Deus não vai deixar faltar isso na sua bondade. Agora, o que passar disso, Ele não promete. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos, antes de eu entrar nesse ponto aqui, você tem agradecido ao Senhor por isso, meu irmão? Você é grato a Deus? Porque a palavra do Senhor nos diz que o salário do pecado é a morte. E nós pecamos. Nós não merecíamos viver, comer,
nos vestir. Ninguém aqui merecia ter um emprego bom, ganhar bem, estar morando aqui em Brasília ou em outro lugar qualquer. Ninguém merecia nada disso. Mas Deus é tão bom, apesar de nós, que Ele nos concede tantas coisas. E o básico, que é o pão de cada dia, é o alimento na vida das suas filhas, é o alimento na vida das minhas filhas, é o socorro bem presente, na hora que você abre a geladeira e tem o que comer. Na hora do almoço, seus filhos podem se alimentar, você pode se alimentar, e tudo isso vem de quem? De Deus. Quando nós nos reunimos num almoço, num jantar, e tem ali uma carne, ou tem um ovo, meu irmão, nós deveríamos agradecer o Senhor. Deus, um animal foi sacrificado para eu me alimentar. Um animal foi tirado a vida dele para que eu e os meus filhos hoje pudéssemos comer, estarmos fortes e saudáveis. Tudo isso é uma provisão de Deus. É bondade do Senhor, é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, não veja aquela comida simplesmente como eu trabalhei, eu corri atrás e por isso que eu tenho. Ok, quem é que te deu força para trabalhar? Quem é que te dá saúde para trabalhar? É Deus. Perdoa-nos, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, perdoa-nos as nossas dívidas. O pecado é como uma dívida. O pecado é uma ofensa ao Senhor. Nós vimos hoje no sermão matutino que dentro do sumo sacerdote ou dos sacerdotes que tinham ali, a questão não era uma mediação entre os homens e o sacerdote, que eram duas partes assim, boazinhas. A questão é que só tinha uma parte ofendida, que era Deus. Os homens pecaram contra Deus, os homens ofenderam a Deus, e Deus poderia acabar com todos eles. Mas o que o Senhor faz? Ele perdoa as nossas dívidas, Ele perdoa as nossas transgressões. Mas vejam que há aqui também um claro ensinamento, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores, porque a incoerência é quando nós recebemos o perdão de Deus e nós não perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Essa que é a incoerência. São pessoas que receberam o perdão de Deus, mas são pessoas que vivem amarguradas, com rancor, não querem perdoar, não conversam mais com os irmãos, ou então entram em determinados lugares aonde estão aquelas pessoas que eles têm rancor, e aquelas pessoas são indiferentes. Por mim, tanto faz se está vivo ou se está morto. Não é assim. Você não está entendendo aqui a oração. Versículo de número 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, vejam um pedido que a gente deve fazer ao Senhor. Deus, não me deixe cair em tentação. Qual tentação? São tantas ciladas. São tantas ciladas que a gente pode cair, meus amados irmãos. São tantos pratos que o diabo pode trazer para nós. E se nós não tivermos o discernimento, e se nós não apegarmos à Bíblia, a gente vai cair. Por isso que Jesus, ele orientou o seu povo, orem assim, pedindo a Deus, para que eu não caia em tentação. A tentação do adultério, a tentação das drogas, a tentação da soberba, seja qual for, Deus me ajude para que eu não caia, e para que o Senhor me livre do mal. Do mal aqui, não quer dizer o mal em todos os sentidos, porque aí a gente vai ter que ir para o céu. Porque males, para quem está nesse mundo, vai passar. Seja doenças, sejam pessoas fazendo mal contra você, o diabo se levantando, muitas coisas vai acontecer contigo. Mas o mal aqui é o iníquo, é o maligno. Livra-nos, Senhor Deus, deste homem mau. Livra-nos de cairmos nas mãos dele. Livra-nos, Senhor Deus, de sairmos da tua presença. Livra-nos disso. Aí ele coloca, porque teu é o reino,
Ou seja, porque o reino é teu, o poder é seu, e a glória para sempre é do Senhor. Ou seja, o Senhor pode fazer isso. Vejam que o texto ele está aqui em colchete, pelo menos na ARA, Almeida Revista Atualizada, mostrando para nós que alguns manuscritos mais antigos não trazem esta palavra. Alguns vão dizer que isso seria uma interpolação, ou seja, um acréscimo, por isso que está em colchete. Aqui nós temos aqui uma orientação do tradutor da Bíblia dizendo isso. Porém, os manuscritos mais antigos, aqueles que nós chamamos de majoritário, até na época da Reforma Protestante, não havia nada dos colchetes e não havia também nenhum tipo de contestação sobre isso. Mas, estando isso no texto original ou não, acaba que é indiferente. Agora, por fim, meus amados irmãos, o que vimos? O que devemos evitar, o que devemos pedir e o que devemos entender. Então, eu quero meditar com vocês agora nos 2 últimos versículos, que diz assim, 14 e 15. Porque, se perdoardes aos irmãos as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos irmãos as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que a gente deve entender aqui? Parece que claramente há uma condicional. Parece que é assim, olha, eu só recebo o perdão de Deus se eu perdoar aquele que me fez o mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Parece que fica essa condicional. E fica estranho o entendimento, né? O que o Senhor quer mostrar aqui? Na verdade, não quer dizer que o perdão, ele é condicional. Que o perdão está condicionado a você perdoar uma outra pessoa. Mas a questão aqui é que o que o Senhor Jesus Cristo está nos mostrando é que quem é um cidadão do reino, quem está com o Senhor, vai fazer isso, vai perdoar, não vai guardar mágoa, vai reconciliar com aquela pessoa. Então, a questão não é que está condicionado, a questão é que é um fato na vida do povo de Deus. Se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você vai praticar isso aqui. Você vai perdoar aqueles que te ofenderam. Pode ser que seja difícil. Pode ser que demore um pouco para você ser tratado isso no seu coração. Mas depois, pela graça de Deus, se você é cristão, você vai fazer isso. Agora, o que é inadmissível é um crente dizer que é crente e viver uma vida toda, mas eu não falo com meu irmão. Eu não tolero aquilo que ele fez. Meus irmãos, isso é incoerente. Quando você pensa no perdão que Deus concedeu para você, quando você pensa naquilo que Deus te livrou, que é de viver no inferno, quando você pensa que a inimizade maior existia entre você e Deus te perdoou, por que você não pode e não deve perdoar o seu irmão? E veja bem, meus irmãos, eu não sei mesmo, se Deus não está falando aqui de forma direta, específica, com algumas pessoas aqui dentro, em relação a isso. Eu sei que a palavra está sendo proclamada, e eu sei que se você ouvir a palavra do Senhor, hoje, você não deve endurecer o seu coração, porque é Deus falando com você. Eu não estou mandando você se prostituir, eu não estou mandando você roubar, eu não estou mandando você furtar, eu estou mandando você, à luz da palavra de Deus, perdoar o teu irmão. E você lembrar que você recebeu o perdão de Deus. E é muito estranho você não perdoar o seu irmão, se Deus já te perdoou. E aí ele termina dizendo: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu concluo dizendo o seguinte, meus irmãos: esta oração que Jesus nos ensinou, ela pode ser praticada. Sabe por que ela pode ser praticada? Porque Jesus Cristo, o sumo sacerdote, ele rasgou
o véu, lhe dando um livre acesso para você conversar com o Pai. Você pode falar, Pai nosso que estás nos céus. Você pode falar, santificado seja o vosso nome. Você pode falar, venha a nós o teu reino. Você pode falar, seja feita a tua vontade. Você pode falar, perdoa as nossas dívidas. Você pode falar, não nos deixe cair em tentação. Cada parte desta oração, você pode falar porque Deus te ouve. Porque você tem um livre acesso à presença de Deus, porque você entrou no Santo dos Santos, na presença do Senhor, por Jesus Cristo. Então, você não está falando com Deus mudo. E você não é um morto espiritualmente que simplesmente está falando vãs palavras ou vãs repetições. Vocês estão entendendo? Cristo Jesus te deu acesso para você conversar com Ele. Por isso, fale com o Senhor, ore, não deixe de orar. Que esta igreja, em nome de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, reunida aqui no Noroeste, que seja a igreja da Bíblia, que seja também a igreja da oração, conforme a Bíblia. Que a gente passe a dobrar mais os nossos joelhos, ou então orar de pé, ou então orar andando, mas que a gente ore. A questão é essa. Tem pessoas que gostam de orar sentadinho, tem outros que gostam de orar de joelhos. Eu gosto de orar andando, caminhando. Eu vou caminhando e vou orando. Ore, ore, ore. Não deixe de orar, não deixe de clamar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, pela oração que Jesus Cristo, teu Filho, deixou como modelo para nós. E obrigado por ele ter sido um modelo de oração, um exemplo de oração. Todas as coisas que ele fazia, ele primeiro conversava com o Senhor. Ajude-nos também, Deus amado, nas nossas fraquezas. Romanos diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o teu Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Deus querido, pela mediação, pela obra do teu Espírito, a sermos pessoas de oração, homens, mulheres, servos e servas, que dependem, que clamam pelo teu santo nome. E nós cremos, Senhor Deus, que nós veremos milagres nesta igreja, conversões nesta igreja, nós veremos, Senhor Deus, muitas coisas acontecendo, porque nós clamamos, e o poder não está na oração, mas o poder está no Senhor. É o Senhor que faz tudo isso. Obrigado, Senhor Deus, por estar conosco. Receba agora, Pai, ao término deste sermão, esses cânticos de adoração ao teu santo nome. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.